Olá, graça e paz. Aqui quem fala é o apóstolo Gelson Becker, da Escola de Ativação Profética. Estou com o apóstolo Alexander Trevisan Godoy. Nome bonito, nome chique e sofisticado. Estamos em São Paulo e essa noite nós vamos transmitir a 24ª aula da Escola de Ativação Profética. Nós não estamos no nosso escritório em Recife, nós lamentamos pela qualidade da transmissão, mas eu creio que você, que está com fome, sede, paixão e desespero pela presença manifesta da glória do Senhor, vai receber, através dessa instrumentalidade, o áudio, o ensino, o vídeo e os slides. Apóstolo Godoy, dá um abraço para o povo, para os alunos da Escola de Ativação Profética, fala o que Deus está fazendo esses dias aqui em São Paulo, milagres, curas, o que está acontecendo? Conta para eles. Minha graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo 6 dias de milagres. Deus tem se manifestado de uma forma muito forte, muito grande aqui em São Paulo. Nós estamos vivendo um grande derramamento através da Escola de Ativação Profética, através do apóstolo Gelson Becker, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos sinais de cura de ouvido, coluna vertebral, pessoas sendo curadas de vários traumas espirituais e traumas de corpos também. Estamos vivendo verdadeiramente um avivamento e a glória do Senhor em nome de Jesus. Eu quero que você aproveite esses instantes iniciais da aula e compartilhe. Inscreva-se no nosso canal e divulgue os links das aulas pelos mecanismos sociais, pelas redes. Ajude-nos a mobilizar o maior número de intercessores e de alunos para a Escola de Ativação Profética. Muitas pessoas me mandam WhatsApp perguntando por que uma janela de tempo tão grande entre uma transmissão e outra. E a verdade é apenas uma questão financeira. Porque muitos alunos depositaram ofertas e muitos alunos deixaram de depositar ofertas. As receitas nos comprometeram ao ponto de que se você entrar no site agora, www.ativaçãoprofética.com, o site está fora do ar. Fora do ar por falta de recurso financeiro. Mas o canal do YouTube continua servindo a igreja e o corpo de Cristo. Então, se você faz parte da Escola de Ativação Profética, está nos conhecendo agora, e se você tem maturidade, entendimento espiritual para isso, deposite sua oferta. No final de todas as aulas, existe lá um slide com os dados bancários da conta do Bradesco, para você depositar a sua oferta. Nós temos focado viajar e ministrar igrejas, exatamente para levantar recursos financeiros. Temos focado em algumas operações comerciais que Deus tem trazido à nossa mão, exatamente para levantar recursos e nos abençoar tanto no projeto de Moçambique, quanto no projeto do Haiti e da Pedra do Cachorro, no interior de Pernambuco. Nós queremos poder fazer muito mais para essas comunidades, enchendo cisternas com caminhão-pipa de água ou alimentando crianças, como é o caso do orfanato no Haiti. Eu quero que você abra o seu coração, participe conosco e divulgue a escola para o maior número possível de amigos, contatos e de relacionamentos. Vamos para a aula de hoje? O tema da nossa aula hoje é limpando o útero profético e entrando em dores de parto. É a aula 24, estamos ainda no módulo de intercessão profética, mais umas 4 semanas, eu acho, talvez 5, a gente termina esse módulo de intercessão profética e aí vamos entrar no próximo módulo da Escola de Ativação Profética. O objetivo da aula de hoje é compreender e experimentar uma das experiências de intercessão mais extraordinárias e esquisitas das Escrituras, a oração de dores de parto. Em geral, Deus procura por intercessores da terra dos viventes que alinhem os seus corações ao propósito eterno do Pai nos céus e verbalizem as palavras proféticas correspondentes na terra. Isso é uma mecânica da alma que ativa princípios, ferramentas, chaves espirituais. Porém, ao término desse período de intercessão criativa e visualização da fé, o Espírito Santo pode tomar pessoas, independente de serem homens ou serem mulheres, e os conduzir a períodos de intercessão estrambólica, seguidas por dores de parto, contrações abdominais, fenômenos. Esta manifestação é maravilhosa para os adoradores, embora cansativo fisicamente, e ela também é polêmica e desconfortável para os religiosos. Em geral, quando inúmeras pessoas estão orando pelo mesmo assunto, e você é um dos últimos intercessores a interceder por aquela causa, por aquela necessidade, é como se o cálice da intercessão transbordasse na presença do Deus eterno. Esses últimos intercessores
a orar e a pleitear diante de Deus esse mesmo assunto, acaba transbordando esse incenso espiritual substancializado através das orações. Nós já vimos isso em aulas anteriores, Apocalipse capítulo 5, verso 8. Em geral, essas pessoas podem ser tomadas por contrações abdominais físicas, gemidos inexprimíveis, estrambólicos, como se literalmente estivessem dando à luz a algo novo, sentindo dores de parto, independente de ser masculino ou de ser feminino. 1 Reis, capítulo 18, verso 41 e 43, nós temos o profeta Elias, sentindo dores de parto. Então falou Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já estou ouvindo, sou profético. Há ruído de uma abundante chuva. A nuvem era do tamanho da palma da mão de um homem. Era o místico que ele estava ouvindo e discernindo no mundo espiritual. E Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, ao seu discípulo, ao seu servo, sobe agora e olhe para o lado do mar. Subiu e olhou e disse, não há nada, nenhum sinal. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. E você já conhece a história, sabe que no final desse processo criativo de intercessão, ele responde, vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e o céu se abre, a glória do Senhor se manifesta, e o poder do Espírito Santo se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Qual é o problema da igreja hoje? É o problema da esterilidade. O útero profético atrofiado precisa ser limpo e restaurado. Embora desfocados pelo pecado, nós continuamos sendo a expressão física e visível da imagem e semelhança de Deus. No original hebraico, essa palavra é imagodei. Em sua criação no Éden, o homem, o primeiro Adão, era a imagodei. Jesus disse que quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Toda a criação continua gemendo com dores de parto, esperando por nosso amadurecimento espiritual e por nossa manifestação pública, a fim de revelar à criação que geme com dores de parto, revelar a eles a glória de Deus que em nós opera. Nós somos a atual expressão da natureza de Deus para a criação que sofre, aguardando pelo dia que deixaremos de ser filhos bebês espirituais e nos tornaremos uios de Deus. Já vimos isso em aulas anteriores, no módulo de manifestação dos filhos de Deus. Uios é a palavra no original para filhos maduros. John Wesley dizia que Deus nada realiza na terra a não ser em resposta à intercessão. Enquanto igreja, somos a expressão visível de um Deus invisível para a sociedade. Jesus falou que teve fome e não o alimentamos, teve frio e não o aquecemos, esteve preso e não o visitamos. Não duvide. Nossas mãos são a extensão das mãos de Deus hoje, nossos braços são os braços de Deus, nossos olhos, lábios, pés são a expressão visível dos instrumentos de Deus para revelar o seu amor na terra através da instrumentalidade de pessoas como eu e você, filhos maduros. Sob esta perspectiva, quando nós não estamos dispostos, a leitura que a criação faz é de que Deus também não deveria estar disposto. Quando nós não estamos disponíveis, a impressão que toda a criação que geme com dores de parto faz, eles têm a impressão de que Deus também não está disponível para eles. Quando nós estamos cansados, comunicamos ao mundo que o poder de Deus é grande, mas esse poder em nossa vida parece estar cansado também, apático, passivo ou inoperante. Independente de você ser homem ou mulher, nosso corpo espiritual possui a habilidade de entrar em comunhão com o Espírito Santo e gerar o novo, trazer à terra realidades espirituais dos céus. Vemos no plano espiritual e trabalhamos para materializar na esfera do natural. Todo insight criativo começa com uma imagem mental inspirada pelo Espírito e fecundada em nosso útero espiritual. E ao longo do processo criativo de incubação de fé, essa ideia, esse insight, essa profecia, essa revelação, essa rema começa a tomar corpo, a crescer, a se multiplicar, vai tomando forma, cores, até plenamente se cumprir e se materializar na terra dos viventes. É assim que funcionam os grandes descobrimentos da humanidade, desde a roda até a habilidade mística para fundir metais ou calcular a engenharia do tabernáculo de Moisés no meio do deserto. Veio uma unção de Deus, eles aprenderam a fundir o cobre, a fundir o ouro, a fazer cálculos de engenharia para construir o tabernáculo.
Ou, quem sabe, construir um navio no meio do nada, como, por exemplo, a Arca de Noé. De repente, Deus deu a ele habilidades de cálculos de engenharia naval. Recentemente, temos vivenciado o tempo da multiplicação da ciência. Como profetizou o jovem Daniel, onde o genoma humano tem mapeado todas as principais estruturas de DNA, ou quem sabe as frequências de energia, de eletromagnetismo, oscilando em diversas camadas do átomo. Tudo isso é possível pelo exercício do útero espiritual criativo da humanidade. Algumas descobertas científicas foram para a glória de Deus, outras foram para preparar o caminho para a manifestação do anticristo. Alguns saltos tecnológicos, a fonte de conhecimento é o próprio céu. Outros procedimentos científicos, as raízes motivacionais e as fontes de financiamento e de inspiração são as próprias trevas. O fato é que Satanás nunca conseguirá trazer a existência a partir do nada. Ele apenas pega o que Deus faz e perverte, deforma, estraga. Pega o que Deus criou e manipula. Mas exatamente por demônios não poderem criar a partir do nada, eles precisam se unir, se associar, se aliançar a aparelhos humanos. Nós, seres humanos, mesmo depois do pecado, ainda carregamos a centelha divina dentro de nós e podemos trazer à existência aquilo que não é como se já fosse. Podemos trazer os desenhos e as maquetes, os arquétipos do céu para se manifestar na terra. E dependendo da nossa associação e pacto, podemos fazer o inverso também. Trazer os desenhos e as maquetes do inferno para que o demônio vomite essa estratégia maligna sobre a terra. O útero profético atrofiado precisa ser limpo, restaurado, para nós podermos nos conectar e fazer o que o Pai Nosso diz, trazer os céus para a terra. Essa habilidade é um dos resquícios da Imago Dei, da imagem e semelhança de Deus no homem, ainda em nossos dias. Mesmo depois da queda e mesmo depois do acúmulo do pecado geracional. Isso funciona independente de credo, sistema religioso. Os cristãos possuem insights criativos e descobrem coisas extraordinárias. Porém, as demais religiões também apresentam adeptos com a mesma capacidade criadora. Isso não pertence à religião, isso pertence à humanidade. É isso que nos faz pequenos filhotes de Deus. A nossa natureza pecaminosa sempre deturpa tudo. Por exemplo, Deus concede códigos espirituais para o homem ter insights criativos e desenvolver o avião. O diabo pega a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, e inflama esse potencial pecaminoso dentro do homem, e o homem decide usar aeronaves para bombardear cidades e matar milhares de pessoas. A habilidade criativa sempre será divina. A responsabilidade de como utilizamos isso na Terra sempre será nossa, sempre será humana. Em Gênesis capítulo 1, vemos Deus criando a partir do nada. O conceito hebraico da palavra ali é bara. Também já falamos sobre isso em outras aulas, apenas pincelando para o internauta que está nos conhecendo através desse vídeo. É trazer a existência a partir do nada. É isso que significa bara. Foi traduzido por disse Deus. Segundo o apóstolo Paulo, essa mesma habilidade criativa está em funcionamento sobre mim e sobre você, ainda nos dias de hoje, ainda que em algumas circunstâncias contaminado, corrompido pelo pecado. Romanos 4,17 diz que o mesmo fenômeno criativo que trouxe a existência a partir do nada na vida de Abraão, acontece na minha e na sua vida, pois através dessa parceria entre o espírito do adorador, do intercessor, do homem Abraão e o Espírito Santo de Deus, os processos criativos de incubação de fé florescem. O filho biológico nasceu, se materializou, a promessa, Isaac, se cumpriu, Deus foi glorificado. Portanto, Romanos 4 diz assim, que a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que estão na fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de nações, muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade,
e que também o ventre de Sara já estava sem vida. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Romanos 4, 16 a 20. Presta atenção. A fé de Abraão, sua perseverança, obediência e confissão trouxeram para o plano natural aquilo que já era uma realidade diante de Deus no plano espiritual. Uma grande nação chamada Israel, o povo hebreu. Para que a vontade perfeita de Deus se manifestasse na terra, ele precisou estabelecer uma parceria com o intercessor. Achou Abraão, o qual tinha um útero espiritual atrofiado, corrompido, contaminado, sujo, por um padrão pecaminoso de crenças, superstições pagãs, idolatria da sua família, que ele trouxe lá da cidade natal, Ur dos Caldeus. Levou anos para alinhar o coração, a mente de Abraão, na terra dos viventes, com o coração de Deus nos céus, com os propósitos eternos do Pai. Hebreus nos fala que a fé de Abraão foi aperfeiçoada pela paciência. Você vai ler mais tarde, Hebreus 6, 15, 11 e 17. Não foi uma oração de autoajuda que em 30 segundos curou a esterilidade física de Sara, sua esposa, mas sim um processo de amadurecimento espiritual, um processo de renovação da mente, um processo de limpeza do útero espiritual para que essa habilidade criativa de Deus pudesse ser usada para a vontade de Deus, trazer ao mundo uma nação que Deus seria especial para ela, Israel. É este útero espiritual que recebemos as promessas. É nesse lugar que as profecias se fecundam. É nesse lugar que as profecias pessoais acontecem. É decidir misturar fé a essas palavras, pois tivemos a paz, que é o nosso discernimento, que é o nosso árbitro em todas as nossas decisões. E decidimos crer que aquela profecia era vontade divina e guerrear até ela se materializar. Ou simplesmente recebemos a profecia e decidimos rejeitar, lançar fora aquela palavra, profetizar, porque não tinha base bíblica, porque era uma profecia de confusão, exatamente porque foi nos dado o discernimento de que a fonte daquela palavra profética imatura era a alma do profeta que falava a opinião pessoal da loucura dele, ou o próprio diabo usando o espírito de engano. Você não é vítima de falsa profecia. Você é uma topeira que não consegue discernir falsa profecia. Você se torna responsável por não ter discernido um engano do profeta. Ou você se torna responsável por ter tido o testemunho e a confirmação do Espírito Santo de Deus, no seu espírito humano, de que você é filho de Deus, de que você, de fato, precisa crer e misturar a tua fé àquelas coisas profetizadas. Eu quero que você entenda isso, porque tem muitas pessoas feridas do corpo de Cristo com falsas profecias e querem dizer que por serem vítimas de um falso profeta ou de um profeta imaturo, elas não são responsáveis pelo que acontece ou não acontece nas suas vidas. Errado. A habilidade, o discernimento de Deus está sobre todo aquele que crê em Jesus, porque o dom do Espírito Santo tem 9 manifestações diferentes. E essa leitura, esse entendimento cartesiano sobre as 9 manifestações do dom do Espírito Santo também está imaturo. Eu quero que você abra o seu coração e entenda que o Senhor está despertando para um novo nível de responsabilidade e de entendimento profético. Um povo que não é estéril, mas é frutífero. Eu e você, o povo de Deus. Não importa o tipo de milagre. Todos vêm à luz depois de um período de gravidez. Deus está procurando e Deus precisa de um povo profético sobre a terra em nossos dias. Para de acreditar em superstição. Se Deus quiser, Ele vai fazer, porque Deus não precisa de nada. Não, Deus precisa. Deus precisa de adoração, de intercessão, de obediência. Deus procura por filhos. Deus precisa, Ele deseja, Ele anseia por muitas coisas. Entre elas, um povo liberto das superstições protestantes ou das mandingas pentecostais, prontos para abraçar a responsabilidade dessa atual reforma apostólica profética. As atuais mudanças espirituais, físicas e políticas, econômicas e sociais só poderão ser relevantes e eficientes se a igreja, o povo que se chama pelo meu nome, se unir em jejum e oração para gerarmos no espírito de intercessão a transformação social que tanto precisamos e que tanto Deus deseja. Grandes rompimentos espirituais não acontecem em orações de 2 minutos antes das nossas refeições. Essas grandes intervenções divinas no atual fluxo de iniquidade e pecado da sociedade, do mundo, precisam ser fecundadas espiritualmente pelo próprio Deus em nosso espírito humano, para rasgar com esse véu da Grécia, véu do inferno. Uma vez que o nosso útero espiritual tenha sido fecundado por uma promessa, por uma palavra profética, por um simples estado psicológico de insatisfação, às vezes esse desconforto ou essa ira santa é o próprio Deus gerando dentro de
Gideão, para que haja uma transformação na sociedade, gerando dentro de Sansão, para que haja uma mobilização nacional de luta contra os filisteus. Por isso, às vezes, o próprio Deus semeia no coração de líderes uma insatisfação com o atual modelo de pregadores mercantilistas ou de cantores de música gospel adúlteros. Essa ira santa, às vezes, é o próprio Deus compartilhando o seu sentimento com os seus profetas. A nível individual, a nível familiar, a nível denominacional ou a nível nacional, de igreja como nação brasileira. Entraremos nesse processo de incubação de fé, de visualização criativa das mudanças e de confissão das palavras de transformação, as quais já começaram a se manifestar dos céus entre os homens na terra. Agora basta apenas perseverar na confissão da nossa fé. O Senhor Jesus é o sumo apóstolo, autor e consumador da nossa confissão, da nossa fé. Sem desfalecer, pois a qualquer momento a medida do incenso transbordará diante de Deus. Apocalipse 5:8. Quando todos os elementos para a manifestação do milagre estiverem perfeitamente alinhados no coração de Deus e no coração dos intercessores na terra, nós entramos em trabalho de parto. Semelhante a uma mulher grávida que traz a luz no natural, assim também os intercessores, ao terminarem longos períodos de gestação profética, de intercessão criativa, também irão interceder de forma estrambólica, extravagante, sentir dores, trazendo à luz a materialização dos milagres divinos, da perfeita vontade permissiva ou, em alguns casos, até soberana e absoluta de Deus. Esses milagres podem ser uma transformação geopolítica semelhante àquela experiência da intercessão de 21 dias de Daniel, príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, vem Gabriel, vem Miguel, e a geopolítica muda. O povo de Israel sai do cativeiro e retorna para reedificar Jerusalém. Ou simplesmente a cura de uma enfermidade, a libertação de um padrão pecaminoso compulsivo, uma intervenção divina na nossa contabilidade financeira. Não importa o tipo do milagre, todos eles vêm à luz através de verdadeiros processos de gestação, de gravidez espiritual. Sempre que Deus deseja trazer à luz algo novo sobre a terra, ele primeiro precisa reunir os seus servos, os profetas, os intercessores. Ele busca por adoradores, por sacerdotes universais da nova aliança, do Novo Testamento, segundo a epístola de 1 Pedro. E trata com eles questões de arrependimento e confissão de pecado, ou seja, limpar o coração, limpar o útero espiritual, onde todas as raízes motivacionais são fecundadas, tanto as nobres quanto as de imaturidade ou padrão pecaminoso. Em 1 Samuel, Deus queria encerrar o ciclo de Belial na psique do povo hebreu. Deus queria dar um fim àquele ciclo de influência cósmica do padrão de espiritualidade segundo a manipulação religiosa de Belial dentro do templo em que Eli, Ófnis e Finéias eram líderes, o qual havia sido tolerado por Eli e havia se personificado nos filhos, Ófnis e Finéias. Mas para que o velho padrão de religiosidade, de manipulação, de iniquidade dentro do templo fosse substituído por um novo tempo de reforma e avivamento espiritual, Deus primeiro precisa estabelecer uma parábola na vida de uma mulher. Construir uma parábola na vida dela, Ana, e através da sua descendência, Samuel, o primogênito, um novo modelo de sacerdote, um novo modelo de profético é trazido para Israel. E Samuel, ele une a unção do sacerdote com a unção do profeta. Ele não poderia ser sumo sacerdote, já vimos isso nas aulas anteriores, porque ele não era da tribo de Levi, mas ele vai oficializar e assumir o ministério sacerdotal depois da morte de Eli, de Ófnis e de Finéias. Antes de Deus liberar as ondas de avivamento que tanto desejamos, ele primeiro terá que limpar e curar o nosso ventre, o nosso interior, o nosso útero espiritual. Ana tipifica uma igreja estéril, doente e enferma, semelhante à dos nossos dias, que perdeu a capacidade de gerar segundo o coração de Deus, de trazer os céus para manifestar as realidades do céu na terra dos viventes, trazer dos céus os desenhos, as maquetes, os arquétipos divinos. Em resumo, essa é a essência de toda a oração do Pai Nosso, seja feito na terra, assim como é feito nos céus. Em Isaías capítulo 7, 8 e 9, vemos o povo de Deus muito distante do Senhor, sem temor, sem reverência, sem santidade. A ordem para o profeta Isaías é ter intimidade, relação sexual com a sua esposa. No texto ela é chamada de profetisa, e colocar nomes estranhos em suas filhas. Eu não vou te citar todos os nomes, você vai ler em casa e vai pesquisar no léxico. Fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor me disse,
põe-lhe o nome de Maer Salal Has-Baz, Isaías 8:3, que significa o nome dessa criança. Ativa-se a pilhagem e apressar-se para a colheita dos despojos. É um nome esquisito, mas cada um desses nomes tem um recado e tem uma mensagem para Israel. O mesmo vai acontecer na vida de Oséias, capítulo 1, versículo 2 a 5. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco eu visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú. Vai ter outros filhos também, como Lodebar e Loá, que significa tipo assim, o raio que te parta de tão longe e feio, um buraco esquecido por Deus. E cada nome de filho que ele vai ter com essa prostituta, que vai tomar como sua esposa, vai ser uma mensagem para Judá, uma mensagem para Israel. Existe uma interlinearidade bíblica sempre que Deus deseja fazer algo novo e diferente na terra dos viventes. Ele desperta o espírito dos intercessores, daqueles que frequentemente invocam o seu nome e fecundam em seus corações, em seu interior, um peso de intercessor. Peso de intercessão. Cabe ao intercessor discernir e interceder na terra, alinhado com o propósito de Deus no céu, até que todas as circunstâncias ao nosso redor tenham sido transformadas e estejam perfeitamente sintonizadas com a vontade de Deus. Abraão e Sara tiveram que primeiro vencer o espírito da esterilidade, para depois receber o cumprimento da profecia. Isaac e Raquel vivenciaram o mesmo conflito. Jacó também teve 12 filhos, mas nem por isso ficou sem lutar contra a esterilidade, tanto da terra quanto da meteorologia. O espírito da esterilidade não se manifesta apenas no útero físico da esposa. Ele pode estar operando a tua vida financeira, ministerial, acadêmica ou familiar. Deus está potencialmente disponível para quebrar o jugo da esterilidade, fazer você produzir em novos níveis de resultado, novas frequências de glória, novas janelas de aceleração profética serão ativadas no seu espírito ao longo dessa aula. Quando Deus desejou comunicar ao povo de Israel sua insatisfação e seu sentimento de estar sendo traído pelo culto sincretizado com os ídolos, ele simplesmente ordena que o profeta Oséias tenha essa relação de matrimônio com uma prostituta, e os filhos dele com ela são parábolas, recados para o povo de Deus. Não importa o tipo de milagre, sempre precisa de um período de intercessão e gestação profética. As pessoas sentem-se confortáveis em fundamentar sua fé sobre superstições da denominação religiosa, da tradição oral familiar. Você não deve limitar o sobrenatural de Deus a ideias mancas, caolhas, como, por exemplo, se Deus deseja curar, serei livre do câncer. Se Deus não quiser me curar, então é porque eu nasci para morrer de câncer. Mentira! Fundamentar sua fé sobre essas confusões teológicas, bobagens sobre uma falsa ideia de soberania de Deus, é irresponsabilidade pessoal de quem ensina esse tipo de erro teológico, mas também é responsabilidade pessoal de quem se permite ser enganado e ficar escravo dessa superstição doutrinária. A natureza de Deus é curadora. Yahvé Rafá, Êxodo capítulo 15, ele não é um Deus grego que ora abençoa com cura, ora amaldiçoa com câncer para ensinar-nos lições ou nos aperfeiçoar pela penitência da enfermidade. Isso é catolicismo medieval. Embora cristãos genuínos tenham o Espírito Santo habitando dentro deles, enquanto fundamentarem sua fé e crerem nessas bobagens teológicas, estarão impedindo, limitando o sobrenatural de Deus nas suas vidas. Estarão experimentando Deus dentro de um sistema de crenças mentiroso e supersticioso, equivocado, bem intencionado, mas fora da palavra de Deus. Experimentar Deus é a transcendência de todas as coisas. Porém, nossos sistemas de crença determinarão em qual profundidade mergulharemos no rio de vida que flui do trono de Deus. Você está enfermo e precisa ser curado do câncer? Pare de culpar o diabo ou transferir a responsabilidade para Deus. Mais de 80% dos cânceres existentes são frutos de pecados somatizados na alma. Pecados que você cometeu ou pecados que você sofreu. Você foi vítima. Você não liberou perdão para quem te feriu. Ou você não pediu perdão para quem você causou dor. Não importa. Falta de perdão, falta de arrependimento se manifestam com morte.
pois o salário do pecado continua sendo a morte. Os demais tipos de câncer são bagagem genética hereditária. Não sei se você está com câncer porque pecou, porque te feriram e você não perdoou, ou porque você tem uma carga genética hereditária. Mas nos 3 casos nós temos uma chave de autoridade e poder em Cristo Jesus para reverter esse diagnóstico. Nesse caso de doenças hereditárias, não adianta abraçar uma teologia que diz que você é vítima dos cromossomos que você herdou dos seus tataravós. Não. Você continuará enfermo e só vai acelerar a sua morte com essa teologia. Existe muita revelação bíblica sobre como quebrar maldições hereditárias, como romper com espíritos familiares, como redimir a linhagem e a árvore genealógica, como pedir perdão por identificação, não só por pecados seus, mas pecados de ciclos geracionais antes dos seus, que continuam ecoando como um bumerangue atrás dos seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Jesus já providenciou a sua cura no Calvário, a quebra da maldição no madeiro. Já está consumado, mas não adianta você ficar abraçando uma teologia imatura que diz que maldição hereditária não existe, porque você não será curado. Também não adianta dizer que a sua igreja, a sua teologia denominacional não aceitam essas revelações bíblicas de como quebrar uma maldição hereditária, seja ela qual for, inclusive a do câncer, porque isso não sensibiliza a Deus. Você continuará sendo responsável, pois você decidiu aonde congregar com sua família. Deus nunca escolheu bandeira denominacional para ninguém. Líderes usam isso para manipular e chantagear pessoas. Mas você se torna responsável diante de Deus por ter se permitido doutrinar por mentiras, por imaturidades teológicas. Peça a Deus para treinar o seu espírito e auxiliar você a colocar o seu homem espiritual, o seu homem interior, em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, um processo criativo de incubação de fé para a cura do câncer agora, para a cura de qualquer enfermidade. Isso é ficar grávido espiritualmente de um milagre. Quanto tempo vai durar esse período de intercessão, apóstolo? Quanto tempo de gestação espiritual profética? Eu não sei. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, cada bagagem demoníaca, perseguidora, na linhagem genealógica, familiar, muda. Para cada circunstância espiritual maligna, ou para cada profecia e promessa de bênção divina, existe um peso de intercessão correspondente que é diferente um do outro. Não importa o tempo, importa que você se alinhou com a palavra de Deus e está caminhando no caminho certo. Outro fator importante a levarmos em consideração é que cada intercessor se move em Deus em níveis de autoridade, em frequências de glória diferentes. Já presenciei ministros de cura orar por pessoas com câncer e em 30 segundos resolver o problema dela. 5 anos de quimioterapia serem instantaneamente curadas e resolvidas em metade de 1 minuto de oração. Também já vivenciei processos criativos de incubação de fé que nunca deram certo, que nunca culminaram em cura, em milagre ou em dores de parto. O milagre simplesmente abortou. Ao longo do processo de oração, todos os familiares estão frustrados com Deus até os dias de hoje, crendo na superstição teológica de que o ente querido morreu jovem, porque era essa a vontade soberana de Deus e restava-lhes apenas se conformar com a tragédia e entender que aquela tragédia era o melhor de Deus para a família deles. Bom, cada um abraça a linha teológica que lhe parece mais conveniente e vai responder diante de Deus se ela estiver certa, se estiver errada. Peça a Deus para lhe permitir entrar nessa frequência eletromagnética de glória, colocar o teu espírito de guerreiro, de adorador, de intercessor em íntima comunhão com o Espírito de Deus para receber as dores de parto e trazer à luz a cura da enfermidade que você precisa. Peça a Deus que lhe treine como intercessor profético, que lhe permita ter experiências de sentir dores de parto. Esse tipo de oração é uma das mais poderosas armas que Deus disponibilizou para o seu povo, para a sua igreja. Mesmo intercessores masculinos poderão encerrar períodos de intercessão criativa com essas operações esquisitas, estranhas de dores de parto. Contrações abdominais físicas se manifestarão no seu corpo, sua alma, seu espírito. Jesus teve essas experiências. Jesus entrou nessa mesma operação de unção, de intercessão, quando orava por mim e por você no Getsemane. E foi tão intensa aquela oração de Jesus, com dores de parto, que ele suou sangue. Quer ver mudar a atmosfera da tua casa? Quer ver mudar o ciclo financeiro? Quer ver mudar a realidade? Vamos para Elias. Como mudar a seca e a esterilidade em abundante chuva. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 a 46. A intercessão com dores de parto. O que é isso?
Elias, o profeta, que era um homem que orava na posição de uma mulher que dava luz, sentia dores de parto. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Algumas traduções dizem Jacó. Manifesta-te hoje, porque tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, 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 Senhor, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste o coração deles voltar para trás, gerou arrependimento, mudou o estado psicológico de obstinação. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, ainda lambeu a água que estava na vala, no rego, ao redor do altar, e o que, vendo o fenômeno, todo o povo caiu sobre os seus rostos, gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: peguem os profetas de Baal, que nenhum deles se escape. Lançaram mão deles, Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque já estou ouvindo do espírito, não estava ouvindo do físico, o ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, a posição de uma mulher que vai parir um filho. Até os dias de hoje, no Oriente, é assim. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: vai lá e olha 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez respondeu o moço: eis aqui uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, vindo da parte do mar. Então disse Elias: sobe e diga para Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te peça, não te apanhe, não enterre as rodas na lama. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma abundante, violenta chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio corrente perante Acabe até a entrada de Jezreel. Eles só ocorrem quando Deus encontra intercessores na terra. Dores de parto é assim. Milagres não acontecem porque você precisa ou porque Deus quer. Milagres acontecem porque Deus encontrou pessoas que verbalizaram, ligaram, uniram-se a Ele até o peso de intercessão ser dissipado. Compreender e praticar esse tipo de oração, seguida por dores de parto, certamente irá alterar significativamente a população do reino das trevas e aumentar o número de frequentadores da escola bíblica dominical. Classe de novos convertidos. Estamos falando sobre dar à luz, trazer à existência um novo tempo, um novo ciclo, uma nova unção. Não poderia deixar de citar Elias ou Isaías 60, 1-2. Isaías 60, versículo 1 e 2 diz: levanta-te, resplandece, uma palavra para o povo de Israel, que nós como igreja tomamos alegoricamente para nós, mas literalmente é para o povo judeu. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão cobriu os povos, mas sobre ti o Senhor está surgindo e a sua glória será resplandecida, será vista sobre o teu rosto. Primeira vez que eu fui ministrado a respeito dessa oração distinta, dessa operação distinta do Espírito Santo de Deus em forma de unção de dores de parto, foi através de uma fita cassete da apóstola Valnice Milhomes, quando eu ainda era luterano. Eu devia ter 14, 15 anos de idade, sei lá. Eu era muito jovem. Aquela preciosa irmã da igreja luterana me emprestou um kit com um seminário sobre intercessão. E lembro-me que alguns amigos luteranos ouviram aquele ensinamento, rapidamente fecharam seus corações e disseram que isso era bobagem. Simultaneamente, meu espírito, eu desejei violentamente ter as mesmas experiências. A forma como cada um responde à revelação bíblica que estão sendo disponibilizadas determinarão os frutos e os resultados ministeriais. Lembro-me que alguns anos mais tarde, quando já tinha 17, estava num ônibus indo com os demais irmãos luteranos de Joinville para a primeira conferência luterana sobre o Espírito Santo em Ivoti, Rio Grande do Sul.
Diversos intercessores, incluindo eu, havíamos jejuado, orado, preparados para aquele congresso, para aquela viagem. Mas quando começou a viagem, começamos a adorar, começamos a orar e fomos tomados por dores de parto. A unção do riso se manifestou logo na sequência. A glória do Senhor encheu todo aquele ônibus. E era uma das primeiras vezes em que eu estava sendo bombardeado pela glória de Deus e sendo tocado por esta operação da unção em forma de dores de parto. O ônibus, nem todos sentiram, mas a grande maioria das pessoas que estavam no ônibus sentiram essa manifestação de riso, de alegria, de gozo, de contrações abdominais. Eu fiquei maravilhado, e enquanto estava tendo a experiência, lembrei do ensino que eu ouvi no cassete do áudio da apóstola Valnice Milhões. Então, consegui entender e experimentar algo que teoricamente já havia sido apresentado alguns anos antes para mim. Eu quero falar para você sobre um tipo de oração que você pode sobrepujar o inimigo. Depois da agonia vem a alegria de ter trazido à luz um bebê, ou uma resposta de oração no mundo espiritual, no mundo natural. Miqueias 4:10 diz: sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião. Como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo, virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Quando passamos pelas dores de parto em oração, permitimos que o Espírito de Deus gere algo através de nós. Cindy Jacobs diz que há momentos quando somos chamados por Deus para orar, uma oração violenta e poderosa, e vivenciarmos com Ele o processo de trazer à luz a materialização da vontade perfeita de Deus sobre uma determinada área de influência na Terra. Nesses momentos, é melhor não orarmos em público ou em plataformas, em ginásios, em cruzados, pois a grande maioria dos cristãos tradicionais, religiosos, nominais, certamente ficarão assustados. Essa é a opinião da Cindy Jacobs. Eu acho que tem que escandalizar e orar e gemer, e quem nunca teve experiência tem que buscar mesmo. Mas é bom sempre maturidade, equilíbrio, sabedoria, né? Quando é possível orar dores de parto num evento público. Ainda em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, tem aquela expressão lá que trouxe Deus a existência a partir do nada, bara. O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Eu quero falar sobre o pairar agora. Eu quero falar sobre Hashaf. Não sei se a pronúncia do hebraico está correta, me perdoem os especialistas. Hashaf, que também poderia ser traduzido essa palavra, pairava por chocar, fertilizar ou gestação. É como se o próprio Deus estivesse grávido de todo aquele processo criacionista. O Big Bang é a gravidez de Deus, e ele profetiza, o mundo começa a se criar, o universo começa a se expandir. Essa mesma palavra criativa de Deus continua expandindo o universo até os dias de hoje. Ela vai aparecer, esse conceito, em vários outros textos da palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 90, versículo 2, temos duas palavras ligadas ao conceito de nascimento e trabalho de parto, Yalet e Shurval. Veja também Deuteronômio 32:18, Jó 15:7 e Jó 39:1. Antes que nascessem Yalet nos montes, ou que tivessem formado Shurval, a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu continuas sendo Deus. Ele está falando poeticamente de um Deus que cria e forma montes, cria o planeta, cria o mundo de eternidade a eternidade. Ok, é uma poesia hebraica, mas tem ali a palavra nascimento e parto, e formar, estabelecer. O mesmo acontece através das nossas orações. O Espírito Santo vem e dá vida às nossas palavras. Não quando é um papagaio de pirata falando uma confissão positiva tola, mas quando é uma palavra inspirada pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus dá vida a essa palavra para ela se expandir, se materializar na terra dos viventes. O poder de Deus fica pairando sobre as pessoas que nós apresentamos intercessão diante do trono de Deus. Essa oração para sobrepujar o inimigo, ela precisa ser fundamentada em 4 termos hebraicos: Tohol, Hashef, Yalad, Shural. Veja como o Espírito Santo chocou, pairou, fertilizou, envolveu Abraão e Sara para trazer à existência um filho, Isaac, o Israel natural. Se o povo de Deus natural veio à existência através desse princípio e dessa engrenagem
desse modus operandi do Espírito Santo, movendo intercessão criativa em Abraão e Sara ao longo dos anos até a promessa, a profecia se cumprir, o mesmo se aplica para o crescimento e multiplicação do Israel espiritual, do Novo Testamento, a igreja dos nossos dias. O mesmo Deus continua pairando, chocando e fertilizando os seus intercessores para que o espírito de arrependimento floresça nas mentes, nos corações dos incrédulos, pois este é o ministério do Espírito Santo. João capítulo 16, para convencer da justiça, do juízo, do pecado. Isso se operacionaliza através de intercessores de homens e mulheres como eu e você. Deuteronômio 32, 18 diz assim, ó, achou-o numa terra deserta. Essa expressão deserto, árido, seco, é torral. E numa erma de solidão e horrendos ruivos, cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina dos seus olhos, como a águia paira. Algumas traduções dizem como a águia desperta, outras traduções dizem como a águia voa. É a segunda palavra, Hashef. É a mesma palavra que foi usada aqui no slide anterior, é a mesma palavra, Hashef. Como a águia paira o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio 32, 18 vai falar, ouvidaste da rocha que te gerou. Essa palavra gerou no versículo anterior, no Salmo 92, foi a mesma palavra que reapresenta agora, Yalet. E te esqueceste do Deus que te formou, Shoham. Pela fé, Hebreus 11, 11 agora. Pela fé, até a própria Sara recebeu o poder, algumas traduções dizem virtude, para conceber um filho, Isaac. Mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia profetizado. Portanto, que teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Esse mesmo conceito é utilizado em Hebreus 11, 11 para falar sobre o Espírito Santo curando fisicamente Abraão e Sara. E Sara parece que rejuvenesceu depois da Assunção, porque o rei Abimeleque vai se interessar amorosamente por ela. E se Deus não interfere no sonho, teria acontecido ali uma coisa muito triste. A fim de quebrar a esterilidade e gerar vida. Logo, foi possível em um dia o nascimento do Israel natural, conforme profetizado em Isaías 66, 8. Quem jamais viu, ouviu tal coisa, ouviu algo semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um único dia, nasceria uma nação de uma única vez, mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos, sentiu as dores de parto e agonizou nelas. Ora, é óbvio que o nascimento do Israel moderno, a fundação do Estado moderno de Israel foi em 1948, reconhecido internacionalmente em 1949. Em 1950 já estava todo mundo comemorando o novo Estado moderno de Israel, politicamente falando, onde se atribui o cumprimento dessa profecia de Isaías 66. Mas houve também um dia em que Deus deu origem ao nascimento de uma nova linhagem, a partir de Abraão e Sara. É o dia do nascimento de Isaac. Tanto Israel físico quanto Israel espiritual do Novo Testamento precisam desse mesmo fenômeno do Espírito Santo de Deus despertou o espírito de homens e mulheres para se unir às profecias, às promessas, às palavras de Deus e trazer dos céus a materialização na terra. Depois da agonia, você e eu nos alegramos por ter trazido à luz algo novo, ter trazido à luz um bebê espiritual. 4 pontos importantes. 1. Dores de parto é algo dado por Deus e não é algo que nós podemos fazer acontecer individualmente pela nossa própria cachola. Dores de parto, normalmente um gemido profundo, um urro. Pode ser audível, inteligível, não é para compreender as faculdades da alma, da psique, é apenas para ser liberado. Um gemido inexprimível, uma entranha de misericórdia, um grito, um som estranho, aonde o espírito humano, em íntima comunhão com o Espírito de Deus, libera, conecta, fecunda, pare. Segundo, em geral, entramos nesse tipo de oração estrambólica como resultado de inúmeras outras orações. Outros irmãos já vinham orando, gerando uma intercessão criativa algo a favor da igreja, a favor da cidade, a favor da nação, a favor de uma família, a favor de uma empresa, a favor de uma pessoa como indivíduo. Várias pessoas orando sobre o mesmo assunto. De repente, um grupo de pessoas ou um único intercessor é tomado pelas dores de parto. Em geral, sinaliza que são as últimas orações em relação àquele determinado pedido, aquele determinado problema, aquele determinado assunto, antes dele definitivamente ser resolvido de uma vez por todas. Quem sente as dores de parto está trazendo à luz no plano material aquilo que Deus já havia concebido e desenhado no plano espiritual, como sua vontade soberana para solucionar aquela circunstância. 3.
Aqueles que têm um chamado específico para o ministério de intercessão, estão dispostos a interceder, irão ou normalmente ter muito mais experiências com esse tipo de oração, frequência, intensidade e sensibilidade profética. Porém, orações de dores de parto não é apenas para um grupo pequeno, seleto, de ultra espirituais da igreja. Não. É uma experiência ao alcance de todos os cristãos do corpo de Cristo. Quarto, podem ser períodos curtos de dores de parto ou períodos longos, não importa. Cada peso de intercessão difere conforme as circunstâncias, necessidades, pessoas e as resistências demoníacas envolvidas. Algumas orações serão respondidas rapidamente, outras terão diferentes períodos, estágios, até que toda a resposta tenha sido manifesta e materializada na terra dos viventes. Eu quero que você deseje ter essas experiências com Deus. Eu quero gerar em você um senso de urgência para ter orações com dores de parto, para pedir para receber isso. Entenda que isso não é somente para os pastores, os líderes, os profetas, os apóstolos, não é somente para pessoas com pedigree eclesiástico, não, é para todo aquele que crê em Jesus, recém-convertido, renda seu espírito de intercessão, invoque o Senhor e comece a gerar, comece a gestação espiritual, começa a visualização da fé criativa. Ao longo de dias, horas, meses, você será tomado por esta experiência, por esse fenômeno, por essa unção. Deus está potencialmente interessado em levantar o maior número de intercessores na terra dos viventes. Como orações de dores de parto funcionam? Compreender essa engrenagem e princípios relacionados multiplicará a sua eficácia na intercessão. Esse tipo de oração sempre surpreende o inimigo, o demônio, o carcará, o pé redondo, coisa feia, o tranca-rua, coisa ruim, pois não é uma oração inteligível. Muitos cristãos oram silenciosamente, pois creem que ao orar apenas em pensamento a Deus, o diabo não os ouve. Pura bobagem, mentira. Superstição da cova da onça que ensinaram para ele numa igreja tradicional. O único tipo de oração que o diabo não compreende são as línguas estranhas e os gemidos do espírito, os gemidos inexprimíveis. Nessa experiência de oração, nosso espírito se comunica diretamente com o Pai através do mover do Espírito Santo em nosso interior. Dores de parto são ferramentas poderosas para compreender para surpreender o adversário e compreender os planos dele, pois elas liberam poder tremendo na terra até estabelecer a vontade de Deus em nosso meio. Precisamos ter profunda consciência do que Deus está desejoso em trazer à luz através da nossa instrumentalidade. Pois intercessores imaturos frequentemente confundem as intuições do Espírito com suas vontades na alma. Duas coisas totalmente diferentes. Para operarmos em dores de parto, precisamos de uma vida de intimidade e comunhão com Deus, ainda que seja recém-convertido, para na hora certa estarmos alinhados com o coração do Pai. Imagine uma grávida que fuma, come apenas fast food e dorme muito pouco, usa drogas. Esse feto em seu ventre poderá vir até a nascer, caso não aborte ao longo do processo. Mas certamente esse bebê nascerá com defeito, com sequela, com doenças, com órgãos mal formados. Assim é o útero de um intercessor profético. O pecado contamina e compromete. A vida de santidade e comunhão produz resultados mais saudáveis para o reino de Deus. Assim que recebemos o fardo de intercessão, nosso espírito acelera, ele se agita, e ele começa a entrar em trabalho de parto espiritual. E esse peso de intercessão passa a ser o nosso bebê de gestação profética, criativa, visualização da fé. O nosso espírito começa a se agitar. É como se estivéssemos no Getsêmani e fôssemos uma azeitona, sendo pressionada até sair o azeite puro. Se você não entende a psicologia da azeitona, quando as dores de parto vier sobre você, você vai entender. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, momentos antes daquela crucificação, enquanto orava no Getsêmani e agonizava por toda a humanidade. Essa intercessão de dores de parto do Messias foi tão agonizante e tão intensa que ele transpirou sangue. É comum intercessores vomitarem, sentirem dores e contrações abdominais nos dias de hoje. Comum intercessores confundirem esse peso espiritual e esse fardo de intercessão com antigas experiências de opressão demoníaca. Ao colocarmos-nos na brecha por
famílias que estão sendo libertos, ou no início da libertação, ou nem libertos ainda estão, são feiticeiros, envolvidos com pecados de magia, de ocultismo, derramamento de sangue. É óbvio que esses mesmos demônios que oprimem essas pessoas pelas quais nós guerreamos em intercessão, virão nos atacar também, sem dúvida alguma. Isso não significa que estejamos endemoniados, nem desprotegidos. Apenas significa que as nossas faculdades espirituais estão sendo treinadas para discernir pelo tato, por visão, por olfato, a opressão espiritual que os outros estão sofrendo. Lembre-se que todo cristão é selado pelo Espírito Santo e maior é o que habita em nós do que os espíritos malignos que operam no mundo. Interceder é encarnar a necessidade do outro e pleitear perante Deus com ousadia e confiança, até que todo aquele fardo de intercessão tinha sido rompido e dissipado. Ao longo desse processo de discernir o coração de Deus e alinhar o nosso coração na terra com o propósito eterno, absoluto e soberano do Pai no céu, muitas coisas passam a ser confrontadas em nosso interior. Deus vai trabalhando em nós e através de nós. Deus sempre opera em nós e através de nós na proporção em que nós estivermos dispostos a sermos lapidados e disponíveis para sermos usados em favor de outros. A chave não é o quanto você está santo. A chave é o quanto você quer ser santo e está disposto ao processo de amadurecimento. Quando vier sobre você um peso de intercessão por algum irmão da igreja que você não goste dele ou nem tem muita intimidade, não despreze. Entregue-se na intercessão, pois em geral são os maiores galardões lá no céu. Os maiores galardões do céu são dos intercessores. E na medida que você aplica seu coração para buscar ao Senhor em favor dos outros, Deus também desperta outros intercessores para orar por suas necessidades pessoais, necessidades financeiras ou necessidades, circunstâncias familiares. Eu quero que você tenha algumas precauções para que você não seja iludido ou enganado. Primeiro, orar no momento certo. Esteja aberto para Deus trabalhar através de você. Esqueça as superstições carismáticas. Deus trabalha ao longo do processo, tanto nos intercessores como nas pessoas que estão sendo bombardeadas e alcançadas pelas nossas orações. Você não entra na casa dele, não entra no escritório dele, não entra na empresa dele, não entra no condomínio dele, não entra no prostíbulo em que ele vende cocaína. Mas as tuas orações entram lá dentro e tocam nele. Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro e não foi orar imediatamente por ressurreição. Jesus ficou 3 dias com seu espírito humano em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, num processo criativo de discernir e entender o que Deus iria fazer, até que o tempo da manifestação da glória, do milagre, do sinal aconteceu, e então a ressurreição de Lázaro glorificou o nome de Deus e deu testemunho a respeito de Jesus. Dores físicas, cansaço ou fraqueza. É comum intercessores vomitarem, sentirem golpes físicos em seus corpos durante o período de intercessão. A intensidade desses fenômenos está intimamente ligada às faculdades espirituais exercitadas por cada intercessor. O profeta Oscar Torres foi dar 7 mergulhos em Florianópolis para fazer um ato profético que Deus mandou ele guerrear contra a sereia de Florianópolis, a bruxa de Florianópolis e os demônios de Iracema. Quando ele mergulhava, ele sentia fisicamente facadas, golpes. Ele saía da água dizendo: me leva para o hospital que eu fui esfaqueado pelos demônios. A dor era tão real que o que estava acontecendo no espírito, ele estava sentindo no físico. Mas ele não foi golpeado só fisicamente, só foi golpeado espiritualmente. Em geral, é mais estratégico deixar que 1 ou 2 intercessores agonizem em dores de parto e os demais intercessores fiquem orando ao redor, protegendo, guardando, pedindo proteção por aqueles que estão em dores de parto, do que 20, 30, 40, 50 pessoas entrarem em dores de parto e ninguém orar por ninguém. Terceiro, cuidado para você não entrar em dores de parto para parir um falso peso de intercessão. Fique atento se de fato Deus está fluindo para trazer à luz algo novo, ou se o intercessor apenas está sugestionado a crer que algo novo está vindo da parte de Deus porque ele precisa, porque ele deseja. Mas tudo não passa de apenas uma experiência emocional, temperamental, bipolar, sem a vida e a violência profética do Espírito de Deus no Espírito intercessor. No início, é possível intercessores bem intencionados, porém imaturos, se autossugestionarem e até sentirem contrações abdominais. O fruto é visível. O fruto é que evidencia e dá visibilidade para as mudanças e transformações relacionadas ao que foi orado. Como é que eu vou saber se foi uma experiência emocional ou real? O resultado do milagre. Normalmente os milagres acontecem de uma forma rápida, pós dores de parto, dias, horas, semanas. Somente assim Deus dará testemunho se foi uma experiência real de dores de parto pelo espírito ou apenas emocionalismo da alma, uma indução, um sugestionamento psicológico.
Isaías 26, 16 a 18 fala assim, ó, Senhor, na angústia te buscaram, quando lhe sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração, como a mulher que está grávida. Quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos, sente as suas dores. Assim fomos nós diante de ti em intercessão, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso foi como se estivéssemos dando à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. É uma das ocasiões em que o povo de Israel intercede, mas não se arrepende. Intercede pedindo livramento de guerra, pedindo cura, pedindo prosperidade, mas não há o fruto do arrependimento no coração. Então ele está parindo vento, ele está parindo superstição religiosa, ele está parindo boas intenções, mas é uma emoção que tem dor, que tem choro, que tem melancolia, que tem fenômenos físicos de quebrantamento, mas não tem o fruto do arrependimento gerado pelo Espírito Santo de Deus, que você viu lá na aula 2 da Escola de Ativação Profética. Por fim, um quarto ponto. Intercessão profética que nunca completa a tarefa. Não completar a tarefa. Existem profecias pessoais permissivas que exigem um alinhamento e uma preparação da parte dos que esperam receber algum tipo de resposta do Senhor. Ao não nos prepararmos para essas intervenções divinas, o peso de intercessão virá sobre nós e o tempo Kairos também se manifestará. Porém, corremos o risco de perdermos o milagre ou a bênção permissiva do Senhor, simplesmente por não termos cultivado uma atmosfera de fé, uma atmosfera de santidade, uma atmosfera de adoração a Deus em nosso interior. É possível chegar às dores de parto, os intercessores inconstantes ou negligentes simplesmente não terem em suas entranhas de misericórdia a força necessária para romper com aquele fardo de intercessão. Não completando assim a tarefa de trazer à luz o novo ciclo, a nova unção, a nova janela de glória, a nova onda de poder. Israel chegou até a espionar a terra de Canaã. Mas dos 12 príncipes das tribos, apenas 2, Josué e Caleb, estavam prontos para entrar em dores de parto e receber o cumprimento da profecia. Tinham força espiritual suficiente em seu interior para receber o cumprimento daquela profecia e matar gigantes. Era o tempo de Deus. Era o peso de intercessão correto. Era o Kairos. Porém, 10 dos espias não tiveram força para crer e agir por fé. O seu útero espiritual estava cheio de gordura, cheio de preguiça, cheio de passividade. Não conseguiram destruir os gigantes e não receberam a materialização da promessa profetizada a Abraão, a Isaac e Jacó. Eles lhes disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de vituperação, dia de blasfêmia, de opróbrio, de humilhação, porque os filhos chegaram ao parto. Está falando de homens, os filhos chegaram ao parto, e não há força para dar à luz no espírito, no interior, no psique de Israel. 2 Reis 19, 3. Não se preocupe com o que você vê e não tente discernir as coisas pelo visível, pelo aparente. Existe muito barulho e muito cacuete pentecostal que parece que a unção está pegando e que a pessoa está sentindo dores de parto, mas na verdade ela só está fazendo barulho. Não julgue o mundo espiritual e não tente entender o mundo espiritual por aquilo que você está vendo no mundo físico. É possível também intercessores encerrarem longos períodos de incubação de fé sem essa barulheira toda, sem essas manifestações extravagantes da intercessão de dores de parto. Mas conforme a sensibilidade da faculdade do corpo espiritual do intercessor, é comum esse paralelo profético e esse simbolismo de contrações abdominais. Tudo o que Deus está operando pode ser imitado ou copiado pela alma humana. Logo, nem todos que gemem ou gritam estrambolicamente estão de fato recebendo o seu milagre, ou liberando o milagre na vida de alguém por quem aplicaram o coração a interceder. Mas o fato de haver o falso só me convence ainda mais de que existe o original, existe o verdadeiro. Judas também chorou e não apresenta o fruto de arrependimento. Mateus 27, 3 a 5. Hebreus 13 diz que Esaú buscou com lágrimas arrepender e não encontrou lugar ou oportunidade de arrependimento. Porém, milhares de cristãos, ao serem convencidos pelo Espírito Santo de seus pecados, reagem com fortes emoções e seria ridículo defender uma teologia que ensine que não precisa de choro. Claro que precisa de choro, faz parte da antropologia humana. Seria ridículo defender uma teologia de que não pode chorar ou de que não precisa chorar. É óbvio que expressões visíveis do toque invisível da glória de Deus se manifestam com arrepio, calor, eletricidade,
gestos, arremessos ao chão, coisas estrambólicas. Muitos recebem posição de mãos e caem no chão, desfalecem fisicamente por sentirem um choque entre o eletromagnetismo de seus corpos oprimidos, ansiosos ou enfermos e a glória do Senhor sobre a sua vida através da instrumentalidade de algum intercessor. Outros ficam tão cheios do poder de Deus que seu cálice interior simplesmente transborda. É o que a Bíblia chama de cheio ao ponto de transbordar, pleroma. E o fenômeno visível é que seus corpos desfalecem, desmaiam, caem ao chão. Existe ainda a possibilidade de pessoas cheias de demônios, quando expostas ao poder de Deus, simplesmente serem arremessadas ao chão, enquanto o mal fica estribuchando até sair. Em geral, cristãos que precisam compreender esses mistérios, ou ficam observando criticamente, eles acabam sendo mais carnais e menos milagres experimentam, por causa da necessidade de criticar e entender, ao invés de se render e de experimentar. Ninguém deve teatralizar, imitar dores de parto para crer que Deus encerrou um ciclo de intercessão criativa e trouxe à luz algo novo como resposta de um milagre urgente. São operações de unção de Deus espontâneas, vindas do fluxo de vida do próprio Deus em nosso interior. O espírito do profeta é sujeito, submisso ao profeta. Você pode deixar de fluir simplesmente se disser não, Deus respeita. Eu estou no metrô, vem a oração de dores de parto. Você pode se render a ela no metrô, ou você pode simplesmente resistir e dizer mais tarde, quando chegar em casa. O Espírito de Deus é diferente de um demônio que incorpora e expõe a pessoa. O Espírito de Deus vem com violência, sim, mas o Espírito do profeta decide se ele quer se render a essa violência ou não quer se render a ela. Alguns textos bíblicos para reforçar esse princípio. Somos o útero de Deus sobre a terra. Isaías 66, 7 a 8. João 11, 33, versículo 35, 38, 41, 40. Mateus 26, 36, 39. Gálatas 4, 19. Eu gosto de Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto os dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Deposite sua oferta, mande o seu comprovante de oferta por e-mail e eu vou te mandar toda a apostila com todos os textos para você ler com calma. Vamos ler aqui João 11, 33. Pois Jesus, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em seu espírito e perturbou-se. Jesus chorou, a ressurreição de Lázaro, né? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta, tinha uma pedra posta sobre ela. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos dos céus e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa dessa multidão que está ao redor, é que falei dessa forma, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, gritou, bradou, disse: Lázaro, vem para fora. Mateus 26. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levantando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, ora comigo, intercede comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja, irmão, João 7,38, Jesus fala que do ventre fluirá um rio de água viva e esse rio tocará na eternidade. Essa palavra rio é coília, coília. E ela também pode ser traduzida por ventre, útero, por interior. Nós somos parideiras de Deus sobre a terra. Essa palavra do seu interior no original é coília e também pode ser traduzida por útero espiritual. Não somos a fonte de vida, mas somos portadores da vida de Deus em nosso interior. A vida de Deus, Zoe. Não geramos nada a partir de nós mesmos. Tudo é fruto do Espírito Santo se movendo em nosso interior, porém temos a responsabilidade de liberar a vida de Deus através das nossas orações ou da nossa adoração. Conheço uma família que intercedeu por seu filho adolescente, 4 anos ininterruptos, até que paga aconteceu. Paga. Com dores de parto. Vieram sobre o jovem e retornou para a igreja e para o convívio familiar. Seus pais frequentemente jejuavam e oravam praticando paga. Foram 4 anos de incubação de fé criativa, declarações proféticas e muitos altares de oração, muitas ofertas, sacrifícios financeiros, propósitos para manifestar e substancializar a fé de uma forma concreta, real, não apenas com intenções ou palavras. Sem explicação lógica, o jovem havia
heredado no caminho das drogas e das más influências. Seus pais tiveram que guerrear através da oração. Ao término desse processo de intercessão criativa e gravidez espiritual, enquanto oravam, tudo parecia ficar pior. Declaravam o Espírito Santo pairando sobre o jovem. Enquanto dormia, ungiam o sal da comida que ele se alimentava, ungiam as roupas, ungiam foto, ungiam o travesseiro, nada parecia dar resultado, até que numa manhã as dores de parto vieram sobre os pais. E depois desse período de intercessão estrambólica, uma janela de arrependimento e lucidez foi aberta na mente daquele adolescente, e ele teve a vontade inexplicável de retornar para a igreja e pedir perdão para os pais. Hoje esse jovem é um grande missionário na África. Nós não somos a fonte de poder, mas sim Deus através de nós. O Espírito Santo é o agente de nascimento do Pai em nosso interior. Leia com calma Lucas capítulo 1, 34, 35, João 3, 3 a 8. Mas, partindo do princípio que Elias sentiu as dores de parto no alto do Carmelo, e Jesus moveu-se de íntima compaixão ao ponto de chorar na ressurreição de Lázaro, podemos concluir que esse tipo de oração está envolvida na gênese e na manifestação, na liberação dos milagres físicos, dos milagres espirituais, inclusive do novo nascimento. Ele é a fonte de poder. Atos 1:8, recebereis dínamos. 10:38, Jesus foi ungido para andar pela Galileia operando milagres. Lucas 4:14, 18, ele é o poder produtivo na criação. Gênesis 1, ele opera a vontade perfeita de Deus, dando vida e substância a essa vontade perfeita de Deus na terra. Gênesis 27:4, Ezequiel 37, 9-14, Atos 2, 1-4. Observe que o modus operandi do Espírito Santo sempre é trazer à existência um óvulo fecundado e colocar esse óvulo fecundado dentro do útero de Maria, para a gestação do nascimento de Jesus, o Messias, o Cristo. Então Maria, perguntando ao anjo, disse: como se fará isso, uma vez que sou virgem, não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa palavra sombra é episquiazo. Diga comigo, episquiazo. Por isso que há de nascer será chamado santo, será filho de Deus. Lucas 1, 34-35. Tanto o conceito de sombra, episquiazo, quanto o conceito de paiar sobre, rachaf, nós vimos lá na águia que paira com a sua asa sobre os filhos, né? Pairar, estão intimamente ligados ao fenômeno criacionista no útero de Maria, onde uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus veio e inundou ela com uma energia, com um poder criativo, com um poder criador, pairando sobre o seu útero ao ponto de engravidá-la. Um óvulo sendo fecundado por uma estrutura genética sobrenatural vinda do céu. Esse mesmo fenômeno aparece novamente em Mateus 17:5, e é a mesma palavra, o mesmo conceito. Quando Jesus sobe ao monte para a transfiguração, para a manifestação de um corpo glorificado no alto da montanha, onde diz que a nuvem da glória do Senhor envolveu todos os presentes. É o mesmo fenômeno da glória de Deus que envolveu o óvulo, o útero, no interior de Maria. Em Atos capítulo 5, versículo 5, quando a Bíblia afirma que os enfermos eram curados, na sombra do apóstolo Pedro, essa palavra sombra também é um perímetro eletromagnético de glória, de unção, de poder celestial ao redor do Pedro. Não é necessariamente a projeção da luz sobre um objeto fazendo penumbra. A ideia ali é de região circunvizinha, onde existe uma nuvem de glória, um envolvimento de glória. Um pairar criativo do Espírito Santo de Deus. As nossas orações e as atmosferas de adoração profética que geramos na adoração e intercessão, que oferecemos a Deus, podem literalmente envolver as pessoas com a mesma glória que Pedro ministrava a cura. Eu vou te dar uma definição de intercessão com dores de parto, segundo o profeta Lutz Schultz, no seu livro Oração Intercessória. Depois nós analisarmos o conceito de pairar criativo do Espírito Santo no ato criacionista de Gênesis, no cumprimento da profecia de Isaías e no surgimento da nação de Israel, tanto como Estado moderno, como a cura do Abraão e da Sara para a gênese de Isaac, e no nascimento virginal de Jesus Cristo. Creio que podemos propor uma interlinearidade entre esses episódios, esses fenômenos, estabelecer um conceito de oração de dores de parto. A oração de dores de parto é uma forma de intercessão que libera o poder e energia criadora do Espírito Santo em determinada situação ou circunstância.
a fim de produzir, criar e trazer à luz promessas, profecias e realidades espirituais dos céus, as quais irão se materializar entre os envolvidos na terra dos viventes. Esse pairar criativo do Espírito Santo através da instrumentalidade de seus criadores na terra não gera apenas arrependimento em novos convertidos, mas também opera sobre Pedro em Atos 15:5, estava produzindo curas da saúde física, sobre Elias em 1 Reis 18:45, produziu chuva, água, tempestade, trovoada, vento, furacão, nuvens negras. E através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, essa mesma engrenagem de sentir dores de parto produziu a maturidade para o corpo de Cristo, em especial os Gálatas, e o evangelismo dos gentios, Gálatas 4:19. O fato é que nos dias de hoje existe uma multidão de pastores focados em gerar pelo jejum e pela intercessão apenas resultados financeiros para suas campanhas de 7 semanas de oração. Isso não é de todo errado, mas também não é de todo maduro. O problema não é se você jejua e ora ao Senhor por resultados financeiros. Se você faz isso, certamente se manifestarão. A imaturidade é quando apenas focamos esse tipo de processo criativo de incubação de fé para finanças e nunca aplicamos o nosso coração para gerar o fruto do arrependimento ou restaurar o temor do Senhor na congregação. Este é o problema. Jesus, no Getsemane, vai sentir o mais alto nível de dor de parto da humanidade. Cristo e suas dores de parto. Jesus sentiu as dores de parto de Getsemane por mim e por você. Existem 2 episódios no ministério de Jesus em que ele operou e moveu nessa unção de dores de parto. O primeiro foi a ressurreição de Lázaro. O segundo foi suar sangue no Getsemane. Estamos nos preparando para o fechamento da aula. Mateus 9:5 diz que Jesus tinha profunda consciência que orar pela cura do paralítico e dissipar esse peso de intercessão é muito mais fácil do que orar por um religioso cuja mente está cauterizada pelo pecado. Por isso ele pergunta aos críticos fariseus que o reprovavam por ter perdoado os pecados paralíticos. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os pecados ou pega a tua cama e anda? Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em seu espírito. Algumas traduções dizem que ele perturbou-se. A palavra perturbou ali é tarasso. Outras traduções dizem que o espírito de Jesus se agitou, vibrou violentamente. E perguntou, onde o puseste? Respondeu, venha, veja. Jesus chorou. Você já conhece a história, porque nós já lemos o texto. Mas respondeu Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirem a pedra. Jesus levantou os olhos e disse, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor sempre me ouve, por causa desse povo que está observando, eu orei desse jeito, para que eles creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro ressuscita, Lázaro vem para fora, e saiu que estava morto. Todo enrolado, todo enfaixado, ligados os pés e as mãos com faixas, o seu rosto envolvendo em lenços. Disse-lhe Jesus, desenrole, desate-o e deixe-o ir. João 11, 33, 44. A unção dentro de Jesus começou a acelerar, a vibrar mais rápido, na medida em que Jesus ia se aproximando do túmulo de Lázaro. Ele ficou agitado, perturbado, ao ponto de mover-se de íntima compaixão e liberar o poder da ressurreição sobre o amigo morto. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, na medida que eu me aproximava do paralítico da cadeira de roda, na medida que eu me aproximava da casa, que íamos expulsar demônio de uma feiticeira, na medida em que algo ia se afunilando para o rompimento e a explosão profética. Esse é o significado da palavra tarasso, perturbar, agitar, acelerar. Logo, o choro de Cristo não foi meramente uma manifestação de choro da alma, mas havia nesse choro um quebrantamento e um poder sobrenatural sendo liberado do Espírito de Jesus em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus para desatar a ressurreição. Mateus 26, 36, 46 tem uma descrição de Jesus no Getsemane que diz, então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto em terra. Outras traduções dizem que foi a distância de um arremesso de pedra. E ele começou a orar dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, assim, nenhuma hora ao menos pudesse vigiar comigo. Ou seja, o mínimo 1 hora Jesus esperava que eles orassem com ele. Vigiai e orai para que não entreis em tentações. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo, meu Pai,
Se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando-se outra vez, achou-os dormindo novamente, porque os seus olhos estavam pesados. Olha a opressão espiritual que veio sobre os discípulos, os apóstolos, eles não conseguiram romper. Eles não conseguiram rasgar na oração. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: dormi agora, descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado aquele que me trai. No Evangelho de Lucas é narrado que Jesus começou a suar sangue, transpirar sangue, como fruto de uma intensa e agonizante opressão espiritual psicológica. A medicina chama isso de hematidrose. A profecia de Isaías 53:11 estava se cumprindo, mas antes da manhã gloriosa da ressurreição de Jesus, haviam dores de parto para trazer à luz uma nova dispensação, um novo tempo. Era o findar da era da lei, era o início da era da igreja, era o encerramento da dispensação da lei, era o início da dispensação da graça. A era da graça, a dispensação da graça sobrepondo a lei. Deus estava parindo por esta intercessão agonizante de Jesus Cristo, em favor de todos aqueles que vieram a crer nele como Senhor e Salvador, estava orando por mim e por você. Hebreus 9:22, Isaías 53:10-11 diz que todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará feliz. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muito, e as iniquidades dele levará sobre si. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vemos claramente que a redenção que culminou na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, começou numa agonizante oração de intercessão, seguidas por fortes dores de parto. Muitos novos nascimentos são ativados desde hoje, quando eu e você nos unimos ao Senhor para interceder pelos perdidos. A intercessão de Jesus foi perfeita no Getsemane, completa, suficiente. Ao nós nos unirmos em intercessão dos perdidos para a conversão deles, hoje não estamos acrescentando nada à obra redentora da cruz do Calvário. Não estamos acrescentando nada à intercessão que Jesus já realizou. Estamos apenas reafirmando, estendendo, reivindicando essa oração pelas pessoas, aplicando isso pela fé sobre aqueles pelos quais nós oramos, intercedemos e apresentamos diante do trono da graça, diante do trono da glória. Entenda, sentir dores de parto hoje, você não está completando a dor de parto que Jesus sentiu como se ela fosse ineficiente, de modo algum. Você está tendo a mesma experiência, é reivindicando, é estendendo as pessoas pelas quais você apresenta em oração aquilo que Jesus já consumou, já fez de uma vez por todas, está bem feito, está consumado. Eu quero fechar essa aula com você, falando de um dos testemunhos de paga com dores de parto que eu tive. Duas experiências. Simpósio de intercessão integral dos judeus no Vale da Bênção, no ano 2000, e mobilização profética de 24 horas de adoração e intercessão em Fortaleza, quando, na sequência, semanas depois, iniciou-se no Brasil a CPI da pedofilia. Lembro-me de muitas ocasiões que o Espírito Santo veio sobre mim com dores de parto, mas creio que duas vale a pena compartilhar. A primeira foi em Araçariguama, São Paulo, quando eu era seminarista do Vale da Bênção. A Missão de Antioquia foi pioneira no Brasil, evangelismo diário dos judeus, e anualmente realiza um simpósio de intercessão e reconciliação entre esses povos. No encerramento sempre são feitos atos proféticos e pedidos de perdão por identificação, por exemplo, árabes e judeus lavando pés uns dos outros. Como eu era o único seminarista de família germânica, de tradição alemã, fui designado para orar pedindo perdão aos judeus pelo holocausto nazista. Minutos depois, já na sala onde os preletores lanchavam, veio sobre mim as dores de parto, enquanto o auditório principal erguia-se um grande clamor pela paz em Jerusalém. Alguns amigos e professores de seminário me assistiram, pois a violência daquela unção profética veio sobre mim de uma forma tão escandalosa, tão forte, que pude compreender perfeitamente o que Elias sentiu no alto do Carmelo. Outro episódio desse foi em Fortaleza, na Igreja Batista Liberdade, do pastor Joaquim. Era o dia 7 do mês 7 do ano de 2007. Mobilizamos um grupo de pastores, diversas equipes de louvor e intercessão para juntos erguermos a Deus um altar de adoração
intercessão profética durante 24 horas ininterruptas. Oramos mais de 30 horas, passamos as metas que eram 24 horas, mas os últimos turnos dessa mobilização profética de dores de parto vieram sobre muitas pessoas esse manto de intercessão com dores de parto. Juntos começamos a guerrear contra o principado de pedofilia que atuava na região. Naquela data, Fortaleza era a cidade com maior índice de pedofilia e turismo sexual do Brasil. Recife era a quarta cidade desse ranking. Começamos a pedir perdão e a decretar o fim dessa realidade, ao declararmos palavras trazendo à existência um novo tempo, uma nova realidade dos céus para invadir a terra. Fomos tomados pelas dores de parto e pela violência profética do Espírito Santo. Semanas depois foi anunciada a abertura da CPI da pedofilia em Brasília e centenas de padres, juízes, políticos, empresários e até pastores foram presos por praticarem esse crime. Em resumo, o Espírito Santo deseja ansiosamente liberar o seu poder criativo através de nós, manifestando nas pessoas pelas quais oramos o fruto do Calvário. Esse fruto pode ser chuva, seca, cura, libertação, provisão financeira, arrependimento genuíno, novo nascimento, não sei. Prepare-se para operar em paga através das dores de parto. Semelhante aos processos criativos do universo, quando o Espírito Santo de Deus pairou sobre a face das águas, ou quem sabe, semelhante a trazer a existência em um só dia o Estado moderno de Israel, ou a cura de Abraão, Sara, para a fecundação de Isaac, o Israel natural. Deus continua hoje pairando sobre homens e mulheres e fazendo-nos descansar na sombra do Onipotente, assim como foi com Maria. Semelhante à visitação sobre Maria ou a ressurreição de Lázaro, a chave continua sendo sentirmos íntima compaixão pelos perdidos e necessitados. No Getsêmani, o fruto da redenção foi extraído com o sangue da videira verdadeira, Jesus, o Cristo. E através de Pedro e Paulo, vemos essa prática como uma frequente ferramenta de intercessão da igreja do Novo Testamento, a fim de curar pessoas na sombra do apóstolo ou gerar maturidade e evangelismo entre os gentios. 1 Reis, capítulo 18, aprendemos com o profeta Elias que, embora fosse o tempo de Deus e fosse a vontade de Deus trazer chuva sobre a terra, alguém tinha que estar disposto a fazer essa parceria de intercessão com ele. Alguém primeiro teve que orar na terra dos viventes, ligando, profetizando, pairando a vontade soberana de Deus através da oração criativa de dores de parto, a fim de liberar aquilo que já estava determinado no coração do Pai nos céus. No alto do Carmelo, as chuvas meteorológicas foram liberadas. Mas em nossas igrejas de diversas denominações, Deus está buscando por intercessores que se alinhem a Ele para liberar as chuvas espirituais de grandes avivamentos. Quero te abençoar. Eu quero pedir que você deposite sua oferta e deposite urgente. Estamos precisando de recurso financeiro para botar o website de volta ao ar, para dar continuidade aos projetos missionários. Se os alunos que são abençoados pela Escola de Ativação Profética depositarem ofertas espontâneas, R$100, R$10, R$20, R$1.000, R$50, nós vamos poder manter uma frequência semanal de transmissão de aulas. Se essas ofertas forem esporádicas, nós temos que viajar, ministrar, levantar ofertas, e então vai haver janelas de tempo entre uma aula e outra. Teremos que dedicar tempo para operações comerciais, de negócios, e sem poder fazer uma aula dessa. Leva tempo fazer, editar e sistematizar uma aula dessa e transmiti-la. Isso não é algo feito de qualquer maneira, é regado com jejum e oração. Hoje é o 26º dia de um jejum de 40 dias. O profeta Godoy está no 8º, 9º dia, de 21 dias que ele fez propósito. Eu fiz um propósito de 40 dias. E sabe qual é o alvo das nossas orações? Aquelas igrejas que estão se conectando conosco na rede de mobilização missionária, da rede de paternidade apostólica. Essas igrejas estão debaixo desse propósito de 40 dias de jejum e oração. Por isso, pastor, implante uma escola de ativação profética em sua cidade, em sua congregação. Telefone, entre em contato, deposite sua oferta para receber o PDF, receber a apostila dessa aula aí onde você mora. Conto com você. Em nome do Senhor Jesus. Tarefa de casa. Quais as principais superstições em relação às dores de parto bíblica? Explique a conexão entre Gênesis 1, Deuteronômio 32, 10, 18, Lucas 1, 35 e o conceito de dores de parto, a interlinearidade dessas 3 episódios.
como funcionam os moveres do Espírito Santo e a sua parousia sobre pessoas, lugares ou igrejas. É possível para nós gerarmos dores de parto por nossa exclusiva vontade? Você já sentiu as dores de parto através da intercessão alguma vez? Conte-me a sua experiência. Deposite sua oferta no Banco Bradesco. Ajude-nos a divulgar youtube.com/Gelson Becker. O site www.ativaçãoprofética.com está fora do ar. Ajude-nos a divulgar youtube.com/Gelson Becker. Doando e ofertando com um depósito no Banco Bradesco. Agência 2518, conta corrente 10263, dígito 6. É uma oferta pessoal para o apóstolo Gelson Becker, para o missionário Gelson Becker, exatamente. É uma oferta que sela uma aliança de oração entre eu e você, entre a unção que está sobre a minha vida e a necessidade que está sobre a tua família. Mande-me por e-mail o comprovante desse depósito. Mande o teu e-mail, mande pelo WhatsApp, mas mande o e-mail junto com a foto no WhatsApp, para que eu possa pegar essa apostila e enviar para você. Tem valor mínimo de oferta? Não tem, irmão. Oferta é oferta. Mas, em média, as pessoas depositam 100, 150 reais. Os alunos mais fiéis. Quero honrar a Deus por alguns alunos que, mesmo nesse período, sem transmitir a aula, depositaram ofertas mensais. Fizeram voto com Deus, estão tendo a janela dos céus abertas e os recursos financeiros acelerados na sua contabilidade pessoal. Vamos orar? Deus, estou aqui. Estou disponível para o Espírito Santo trazer ao meu coração o mesmo peso de intercessão que o Senhor possui aí nos céus. Limpa meu útero espiritual através do precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Vivifica meu espírito de adorador, de intercessor, a fim de ficar grávida espiritualmente dos sonhos e dos projetos de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha cidade. Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, pairar, mover, esconder-me na sombra do Onipotente e fazer brotar nos meus lábios um novo cântico, uma nova oração, um gemido inexprimível. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, eu estou feliz porque nós estamos transmitindo essa aula. Ela já estava pronta há algum tempo. Faltava só uma revisão ortográfica e um tempo para parar e transmitir. Nós estamos em São Paulo, eu pensei em deixar para chegar em Recife e transmitir lá, a qualidade da internet melhor, mas Deus falou muito forte que tem que transmitir e tem que transmitir para você hoje. Se você está ouvindo essa aula, é porque Deus vai te gerar coisas rápidas, vai liberar coisas rápidas, através dessa intercessão de dores e partos na sua vida. Não fique passivo diante desse ensinamento. Compartilhe com outros amigos, compartilhe com outras pessoas. Publique aí no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Twitter, tantas outras coisas virtuais. E seja sensível. Deposite a sua oferta, para que a gente possa dedicar tempo e energia a esse projeto. Deus os abençoe. Conto com a sua oferta para o site ativaçãoprofética.com voltar ao ar essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Godoy, ora, abençoa os nossos alunos. Senhor Deus, em nome do teu santo e precioso Filho Jesus, nós abençoamos, ó Pai, cada um a qual teu Espírito trouxe, ó Pai querido e Pai amado, para ver esta aula. Cremos, ó Pai, que como o Senhor tirou Nicodemos, ó Pai querido e Pai amado, do oculto, o Senhor está tocando através desse ministério profético, esse ministério apostólico do apóstolo Gelson Becker, Senhor. Te louvo pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado, te louvo pela vida dele, Senhor. Te louvo, Santo de Israel, pela vida de cada um que vai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por ver esta aula, te louvo por cada oferta, porque estamos andando no teu reino, porque o teu reino nos move, Pai. Gera neles agora em nome de Jesus, Pai, para que o teu nome, o teu santo, bendito e poderoso nome, seja glorificado. Nós abençoamos, Senhor, cada família. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Esta unção, Senhor, seja sendo derramada sobre igrejas, sobre denominações, sobre líderes. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus.